Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 38. Eu queria falar com você sobre sentimentos e pensamentos das pessoas. Assim, qual foi a última vez que você sofreu um baque na sua vida? Alguns há pouco tempo, outros não me lembro, faz bastante tempo já que eu não tenho nada assim de muito traumático na minha vida. Sabia que Deus não tem sentimento? Do jeito que o ser humano tem? Mas se Deus não tem o sentimento do jeito que o ser humano tem, como é que ele lida com os nossos sentimentos? Os principais sentimentos que nós, como seres humanos, temos é alegria, ou ódio, tristeza, frustração. Alguns deles, assim, que permeiam a nossa vida. Mas a gente tem o hábito de atribuir a Deus sentimentos. Mas Ele não tem. Deus não é emoção. Ele não tem emoção. Ele é espírito. E o espírito não tem emoção da forma com que a gente percebe e tenta colocar em Deus. Bom, por exemplo, alguns textos que eu quero ler para você aqui. Eu vou ler porque são muitos, são só citações. Salmo 46, versículo 1 e 2 diz assim, eu gosto muito desse texto, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se... Tá garantindo aqui. Essa foi boa. Obrigado, André. André tá garantindo aqui, né? Ok, obrigado. Essa foi boa. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O Salmo 60, verso 11, diz assim, dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. O Salmo 108, versículo 12, diz assim, dá-nos auxílio na angústia, ou dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. O livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 17, o texto diz assim, os nossos olhos desfaleciam, esperando o nosso vão socorro. Olhávamos atentamente para uma nação que não nos podia livrar. Esse texto faz referência quando o povo de Israel estava sendo atacado pelos babilônios e eles sitiados ficavam, o profeta aqui, o Jeremias ficava falando, a gente fica olhando assim para um lado e para o outro, esperando que alguém venha nos socorrer. E ele diz, não tem nenhuma esperança, quem é que vai nos socorrer e nos livrar da Babilônia? E o último texto que eu quero citar aqui é o Salmo 121, que você conhece muito bem. Diz, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? E ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você sabia que tem uma teologia, um pensamento teológico e filosófico chamado deísmo? Não é do DI, não, tá? Não são adeptos do DI. É o deísmo. O que o deísmo pensa? O que o deísmo afirma? Eles afirmam que uma mente criativa criou o céu e terra. Criou todas as coisas. Não necessariamente Deus, mas que alguma coisa, um ser, que ele às vezes não chama de Deus, criou pela forma como as coisas são organizadas. O deísmo defende a ideia de que esse ser, que a gente vai chamar de Deus, que Deus
criou todas as coisas e criou muito bem, de forma muito boa. Só que ele se mandou. Porque ele entende que não precisa interferir mais na criação, porque a própria criação vai se desenvolver pelas leis que ele mesmo estabeleceu, que esse próprio Deus estabeleceu. Ou seja, os adeptos do deísmo entendem que Deus não intervém em nada. Então, por exemplo, de que adianta o homem suplicar por uma força sobrenatural? Não existe, porque Deus não vai interferir. Ou seja, o deísmo diz que não existe milagre. Não vai acontecer milagre. Não adianta você ficar esperando o milagre, porque o milagre não vai acontecer, porque Deus, o Deus que criou todas as coisas, criou e foi embora. Abandonou. Tem até um nome para essas coisas, né? Dessa mentalidade deística. Tem dois exemplos que eu quero citar para você. O primeiro é de um fazendeiro que preparou o terreno, plantou e foi embora. Ele não vai ver se nasceu, porque ele acredita que vai nascer, mas ele também não vai lá colher. Ele simplesmente preparou a terra, plantou a semente e foi embora. Que mentalidade esquisita é esse? Mas a outra mentalidade que, para explicar isso, é mais interessante. Eles dizem que Deus é como um relojoeiro que criou o relógio com todos aqueles mecanismos. Relógio que o Crispim gosta tanto, né? Eu também gosto. O relojoeiro criou o mecanismo do relógio, aquele relógio de dar corda. Antigo, né? Ele deu corda suficiente nesse relógio e pronto. Ou seja, o relógio vai funcionar do jeito que ele tem que funcionar. Ninguém vai lá mexer no relógio, não se espera nada do relógio, porque ele vai marcar as horas, porque ele foi feito para isso. Então o deísmo entende que Deus funciona assim, não se preocupa conosco. Mas nós temos uma outra mentalidade, que é o teísmo. O teísmo defende que Deus criou todas as coisas e o criou conscientemente. E quem é esse criador é Deus. E que Deus intervém na história do ser humano e se envolve com o ser humano e faz milagre na vida do ser humano se necessário for. Existem variações dessas teologias e dessas filosofias, mas não vem ao caso aqui. O que eu quero falar com você nesta noite? No livro de Ezequiel, no capítulo 18, nós vamos chegar lá no 38 de Isaías, tá? Eu só estou fazendo uma introdução para você entender onde eu quero chegar. No livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 21 em diante, diz assim: Mas, se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Continua o texto, teria eu, no caso Deus, algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada, por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. E no Salmo 116, verso 15, o texto diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
Essa semana nós tivemos um evento aqui na cidade que para mim foi muitíssimo importante. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos defender uma causa muito nobre, que é a causa dessa famigerada, dessa miserável, dessa imprestável ideologia de gênero que foi colocado por meio de cartilhas, de livros pedagógicos e parapedagógicos, ou didáticos ou paradidáticos. E você sabe, você que tem filho e filha pequena, que estuda em EMEI e EMFs aqui da nossa cidade, é muito provável que alguns dos seus filhos ou seus filhos possam ter tido contato com essas cartilhas altamente perniciosas. A filha de um pastor da nossa cidade, uma menina que não estuda em escola pública, numa escola particular, não, escola pública, chegou em casa e disse assim: mãe, sabia que eu posso ser o que eu quiser? Eu tanto posso ser um gatinho como eu posso ser um cachorrinho. Que conversa é essa? Nós aprendemos isso lá na escola. Que eu posso ser o que eu quiser. Olha a mentalidade, uma figurinha simples. Você pode ser o que você... Tanto faz você. É a questão de desejo. Se você quiser ser um gatinho, você pode. Se você quiser ser um cachorrinho, você pode. E essas cartilhas foram, apesar de proibidas pelas leis federais, o MEC, de uma forma escondida, mandou essas cartilhas para as cidades. Ou seja, a ideia era que o seu filho tivesse informação em cada matéria 3 vezes no ano sobre este assunto. 3 vezes no ano, seu filho em cada matéria. Então, geografia, 3 vezes no ano, o professor iria passar por essa ideia ou defender essa ideologia de gênero. Bom, vamos defender. Na fala, cada pastor teve direito de falar alguma coisa. Na minha vez, que chegou a minha vez de falar, eu me lembrei de um episódio em que eu fui, certa vez, numa entidade aqui da cidade, numa corporação. E eu fui levar brinquedos usados, que nós arrecadamos aqui na nossa igreja. Brinquedos quebrados e outros usados. E chegando lá, eu me deparei com uma cena bem interessante. Tinha um grupo de voluntários ali, e eles estavam tentando montar e consertar aqueles brinquedos. Então pegava a peça de uma boneca e colocava na outra, que servia. O braço de um, perna de outro, cabelo de um, olho de outro, e carrinho que dava roda de um, roda de outro, e foi emendando, e aqueles que estavam funcionando, eles embalavam para presente para ser entregue no Natal para as crianças carentes. Aquilo me chamou a atenção por 2 aspectos. Primeiro, que nobre ideia, que vontade maravilhosa dessas pessoas de consertar esses brinquedos e levar esses brinquedos para as crianças. Ponto. Muito nobre isso. Mas, por outro lado, eu usei essa linguagem para dizer que eu não aceito a ideologia de gênero. E, na minha opinião, pregar esta inverdade bíblica seria fazer as mesmas coisas com as nossas crianças. Remendar e emendar as nossas crianças com partes daquilo que elas não são. Pedaços de um com partes de outros. E eu ia entregar crianças problemáticas para a nossa sociedade. Essa foi a minha fala. Satisfatoriamente eu fui para casa e o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração sobre isso. O que você, enquanto pai, o que eu, enquanto pastor, estamos entregando para a sociedade? Que tipo de filho nós estamos entregando para a nossa sociedade? Qual a mentalidade que os nossos filhos possuem? Que tipo de cidadão eles serão?
Cidadãos que cumprirão as leis, ou cidadãos que desde cedo são ensinados pelos seus próprios pais, por aquilo que eles fazem, a burlar as leis e a fazer as coisas que não são apropriadas para serem feitas. Se eu digo para o meu filho, não tem nada não, pode andar aí onde... Mas está dizendo que não é para andar, mas não, criança pode. Se está escrito, não pise na grama, e você fala, não, mas você é pequenininho, você pode. Ele vai entender duas coisas. Enquanto eu for pequenininho, ou seja, ele nunca vai querer crescer. Porque enquanto ele não crescer, ele pode fazer coisas que os adultos estão proibidos de fazer. Esse seu filho, essa sua filha não vai querer crescer. Porque é conveniente ficar pequeno. E isso foi me incomodando ao longo da semana. Eu fui pensando sobre isso, e no que diz respeito a como é que a gente encara, como é que Deus trata a nossa vida, como é que Deus trata a nossa emoção, como é que Deus nos encara, e como é que eu posso encarar um Deus que não se relaciona comigo por meio de emoções. E aí eu fui levado a pensar que Deus de fato não é uma fábrica de brinquedos. Você não é um brinquedo para Deus. Deus não brinca com o seu sentimento. Apesar dele não viver por sentimentos, ele não ignora os seus sentimentos. Apesar de Deus não viver por emoções, ele não ignora as suas emoções. Deus nos criou pessoas e seres emocionais e com sentimentos. Logo, ele respeita, ele considera, ele se envolve com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Eu estou tendo muito cuidado com essa palavra para que você não pense que eu estou pregando uma palavra onde o homem está no centro dela. A mensagem é uma mensagem de Deus para você, mas não é uma mensagem para que você se sinta e que você possa achar, nossa, eu sou o cara e Deus me ama. Não é isso, não é essa mentalidade que se prega por aí, que o homem é centro de tudo e Deus está a serviço dele. Não é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Eu quero que você entenda que Deus conhece os seus sentimentos e que Ele lida com eles, Ele trata deles, Ele cuida deles, Ele cuida das suas dores, Ele cuida das suas dúvidas. E eu estava conversando com Deus, falando para Deus dos meus anseios, dos meus temores, dos meus medos, das minhas angústias, das minhas frustrações, das minhas decepções. E fiquei pensando se isso fazia algum sentido para o Senhor. Se o meu choro interior fazia sentido para Deus. Se Ele se importava com isso. Mas não no sentido de querer ganhar Deus com a minha lágrima. É no sentido de saber se Ele se envolve comigo. E eu falei, Deus, por acaso o Senhor está aí olhando, o Senhor vê as dificuldades que eu passo, as lutas que eu passo, o Senhor consegue lidar com isso comigo? E eu tive uma resposta de Deus que foi simplesmente extraordinária. Que Deus, divinamente, cuida da nossa humanidade. Divino como Ele é, Ele consegue lidar com a nossa humanidade. Ele se tornou humano por meio de Jesus Cristo, Senhor. E Ele conhece todas as nossas dores. Cada choro, por mais íntimo que seja, cada dor, por mais silenciosa, cada gemido, por mais interno que seja, Ele conhece. Mas aí eu falei, Senhor, mas como é que eu explico isso para os meus irmãos?
Eu preciso de um exemplo bíblico, porque senão vai ser só o meu exemplo e não tem eficiência, não dá muito efeito. Tem que ser a tua palavra, porque é a tua palavra que liberta. E o Senhor me falou sobre Isaías capítulo 38, que narra a história do rei Ezequias. Você que conhece a história, é só ficar olhando para mim. Você que não conhece a história, vai dando uma olhada no texto. Versículo 1, veja só. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: olha só, você está doente à beira da morte. O profeta vai na sua casa e te dá uma palavra de Deus. Imagina, queridos, você está doente e Deus me manda ir na sua casa, e eu chegando na sua casa, você fala: ai, graças a Deus, o pastor veio orar por mim e pronto, as coisas vão se resolver. Quando o profeta chega na presença do rei Ezequias, certamente o rei Ezequias deve ter imaginado: que bom, o profeta chegou e vai orar por mim, eu vou sarar e vai ficar tudo certo. O profeta olha para ele e diz assim: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, eu ponho a casa em ordem, porque você vai morrer e não se recuperará. Uau! Não dá vontade de falar: ô profeta, dá licença, você não quer pegar o caminho, a porta está aberta, pelo caminho que o senhor entrou, o senhor não vai embora com essa palavra. Que palavra é essa? Que coisa esquisita é essa? De vir na minha casa e dizer: olha, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai se recuperar da doença que você está. Que coisa terrível é essa? Pelo amor de Deus! Graças ao bom Deus, eu nunca precisei ir na casa de ninguém para dar uma notícia dessa. E espero nunca tê-lo que fazer. Mas se tiver que fazer, eu farei. E espero que ninguém nunca vá na minha casa me dar uma notícia dessa também. Chegou: pastor, eu estou aqui pelo Senhor, eu vim dizer que o senhor vai morrer. Espero nunca receber uma visita dessa na minha casa. Você já recebeu notícia ruim? Que falta o chão? Essa expressão, faltou o chão. Parece que o buraco abriu embaixo e você fala assim: cadê o chão? Pode ser o emprego, pode ser o rompimento de um casamento. O marido vem e fala: seguinte, não dá mais, estou saindo de casa. Ou nem fala, simplesmente desaparece. Ou é um filho, ou é um acidente, ou uma tragédia de alguma natureza, ou qualquer outra coisa, ou a doença. Eu já ouvi essa expressão de muitas pessoas: o chão me faltou. E eu, algumas vezes nessa minha vida, já fiquei sem chão também. Não havia saída para o rei Ezequias. A quem ele iria recorrer? Ele ia virar para o Senhor e falar: Deus me socorre, se for o Senhor que disse que ele ia morrer? A quem o rei Ezequias poderia buscar ajuda? Eu li no começo vários textos dizendo que o socorro do homem é vão. E se eu tenho que militar contra Deus agora, pronto, eu estou definitivamente perdido. O rei Ezequias estava definitivamente perdido. Agora, a grande diferença, e é por isso que eu quero levá-lo a pensar junto comigo, a diferença de como se encara um momento difícil na vida e de como Deus responde aos momentos difíceis na nossa vida. Porque Deus sempre nos dá uma resposta. Se sim ou se não, Ele nos dá uma resposta. Ele pode dizer: não, você vai morrer mesmo. Ou Ele pode dizer aquilo que Ele disse
para o rei Ezequias. Deus, vou lembrá-lo mais uma vez, Deus sabe lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Ele, Deus, não nos trata como brinquedos. Nós não somos brinquedos nas mãos de Deus. Daquele tipo que quebrou, joga fora e compra outro. Deus não te vê, nunca te verá como alguém que é desprezível e que é preciso jogar fora porque não está servindo. Sempre tem uma oportunidade para você. Não importa a situação, não importa a mazela, não importa o rombo, não importa o estrago que possa estar acontecendo na sua vida. Deus pode mudar tudo num ato só, sem precisar repetir a dose. Ele sabe agir. Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e fez o quê? Orou. Queridos irmãos, é isso que você precisa fazer na hora difícil. Quando falta o chão, ore ao Senhor. Busque a face dele, com essa consciência que ele não despreza as nossas angústias, que ele não despreza as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas vira para o lado dele e ore. Olhe para ele e ore. Busque a face dele e ore. E ele orou assim: lembra-te, Senhor, verso 3, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Aqui nós podemos perceber que o rei Ezequias era uma pessoa, não era um pecador, não era uma pessoa ruim. Ou seja, tragédias acontecem na vida de pessoas boas também. Tragédias acontecem na vida de pessoas que estão andando na presença de Deus também. Que lutas e dificuldades e sentimentos dolorosos acontecem na vida daqueles que estão servindo o Senhor e andando em fidelidade. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Veja que mentalidade o rei Ezequias tinha. Ele não era um depravado, ele não era um amoral, ele não era uma pessoa injusta, ele não andava com duplicidade de mentalidade, ele andava na presença de Deus e ele tinha consciência disso, porque senão seria muito atrevimento falar: Senhor, olha para mim, o Senhor sabe que eu sou sincero, se ele não estivesse vivendo de forma sincera. Mas ele virou para o Senhor, para a parede. E por que virou para a parede? Para não olhar para os homens, porque ele sabe que o socorro do homem é vão. Para que ficar olhando para os homens? Vira para a parede. Meus irmãos, vira para a parede e ore, e busque, e clame, e suplique. Tendo você dignidade ou não. Mas, pastor, e se no caso o rei Ezequias fosse um desviado? Vira para a parede e ora. Se você está sofrendo consequência de alguma das suas decisões, e você sabe, as coisas não andam bem quando a gente não vai bem diante de Deus também. Vira para a parede e ore. Clame ao Senhor.
E Ezequias fez o quê? No final do versículo 3? Chorou amargamente. Tem uma irmã da nossa igreja aqui que eu acho muito interessante. Ela diz assim: eu não choro. E eu particularmente ela convive conosco há muitos anos, eu nunca vi ela chorar. Tá bom, eu choro. Eu choro. O rei Ezequias orou amargamente. E quem chora amargamente chora assim? Não. Quem está em angústia geme. Ele chorou amargamente. Ele gemeu. São lições que a gente vai tirando aqui de como enfrentar os momentos difíceis da vida. Versículo 4, olha que coisa mais extraordinária. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, o mesmo que levou notícia ruim. O Senhor fala: Isaías, porque Isaías não estava aqui, aparentemente, no mesmo momento. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas era o mesmo portador. Aquele que levou a má notícia foi aquele que deu a boa notícia. O Senhor disse assim, verso 5: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi o quê? A sua oração e vi as suas lágrimas. Deus não é emocional, mas Ele percebe as nossas emoções. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe que a gente chora. Deus sabe que a gente sofre angústia. Deus sabe que a gente tem tristeza. Foi o que eu fiz lá na sexta-feira. Eu falei: Deus, eu não preciso ficar explicando para o Senhor sabe que eu sou. E eu não tenho a mínima intenção de esconder nada do Senhor, porque o Senhor me conhece. Então, olha aqui, ó, este sou eu. Esse pó. Esse bagaço. Esse resto. Sou eu. Que o Senhor conhece muito bem. Eu não tenho que desmistificar quem eu sou primeiro diante de Deus. Eu não tenho que me descompor ou me desmontar diante de Deus. Deus já me vê absolutamente desmontado diante dele. Eu não preciso me descobrir. Eu não preciso me revelar. Os olhos do Senhor conseguem me ver como eu sou e conseguem ver você do jeito que você é. Por isso, quando se trata de intimidade com Deus, você pode ir direto ao assunto. Quando você orar, ore direto. Na oração eu falei para os irmãos, irmãos, alguém tem pedido de oração? Um ou outro fez o pedido. Eu falei: ninguém mais tem pedido? Aí ficou aquele silêncio. Eu falei: ninguém está com problema financeiro aqui? Aí eu, pode? Não sabia. Mais ou menos assim. Eu não sabia que podia orar pedindo dinheiro para Deus. É claro que você pode pedir. Se você está enroscado financeiramente, clame a Deus. Mas você fala: pastor, eu tomei um monte de decisão errada, perdi porque não soube aplicar e tal. E daí, vira para a parede e clame a Deus. Clame a Deus. Versículo 5. Ele continua dizendo: acrescentarei 15
anos a sua vida. Duas coisas rapidinho para a gente entender. Primeiro, Ezequias recebeu mais 15 anos de vida, mas 15 anos depois ele ia morrer. Entendeu? Você vai morrer. Eu vou morrer. Deus pode aumentar o nosso tempo? Pode. Ele tem autoridade e autonomia para isso? Tem. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele faz o que Ele quer. Aleluias por isso. Mas se Jesus não voltar, nós morreremos. Deus ouviu a oração do Ezequias e disse: você vai viver mais 15 anos. Ai, que legal, que maravilha! Mas é certo que alguma mulher que tem uma percepção maior falou: mas lembra que daqui a 15 anos você vai morrer. Porque o homem só vai ficar na alegria dos 15 anos, mas a mulher vai ter uma mulher que certamente vai fazê-lo perceber isso. Porque a mulher é legal para essas coisas, né? As coisas que a gente não vê, elas fazem a gente ver. Cuidados que a gente não percebe, a mulher mostra pra gente. Erros que a gente não quer ver, a mulher fala: principalmente mãe vê mais rapidinho as coisas. Você fala: não vai morrer. Não vai. Versículo 6. E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. E este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do céu. Que coisa extraordinária isso aqui. Farei a sombra do céu, do sol, retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acaz. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. O relógio de Acaz, ele funcionava, não sei se você já viu o relógio de sol. É marcado o degrau, ou no caso os ponteiros, tem os degraus, assim os degraus que a pessoa vai, e o sol vai ou subindo ou descendo, vai marcando as horas. O Senhor falou assim: o sol vai retroceder. Mas como? Como? Você já viu algum relógio ir para trás? 10 degraus, a sombra vai voltar. Gente, isso é impossível. Como pode? Eu gosto de falar assim: avisa pro Ezequias para ele olhar no relógio. Agora são 10 horas e eu vou voltar 10 horas. Você vai olhar aí, está aí 22 horas, vai voltar para as 10. O sol vai retroceder, a escada, a marca, a sombra vai retroceder. O que eu aprendo disto? Queridos, Deus fala a nossa linguagem de forma que eu possa entender. Quando Deus quer fazer uma coisa para mostrar para você que Ele está em ação, Ele faz algo que é para valer, é para rachar. Ele não fica fazendo coisas assim para você falar assim: será que foi ou não foi Deus? Deus falou: rapaz, você quer um sinal? O degrau, a hora vai voltar. Queridos, quando Deus quer agir no que diz respeito, e se fosse trazer para o nosso tempo, Deus poderia dizer: vai lá e tira a chapa outra vez, faz o raio-x, porque no raio-x não vai sair mais o negócio que estava te acometendo. Ou faz de novo uma ressonância magnética e pega a antiga e leva para o médico para ele falar que de fato tinha e que agora não tem mais. Ou seja, naquele tempo nós não tínhamos raio-x, nós não tínhamos ressonância magnética, a gente não tinha exame de DNA e não tinha nada nesse tão avançado. E Deus, querendo mostrar o seu poder, disse: a sombra vai voltar. São sentimentos, são emoções.
E Deus queria lidar com as emoções do rei Ezequias, tratar com ele. Deus, queridos, trata com as nossas emoções, Ele se envolve conosco, Ele trabalha naquilo que nos machuca, naquilo que nos fere. Se fosse só a palavra do profeta Isaías, era boa, era suficiente, provavelmente sim, mas Deus queria mostrar maior eficiência, maior envolvimento com o rei. E ele disse: eu vou fazer algo mais extraordinário. Meus irmãos queridos, quando Deus quer agir em seu favor, Ele vai fazer coisas absolutamente extraordinárias. Coisas que você fala assim, não é possível, e não é mesmo. Por isso que é uma mudança de categoria. Vai para aquilo que é impossível. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E ele disse: avisa ele. Veja que foi o Isaías que levou a má notícia. O Isaías disse agora: vai lá e diga para ele, Isaías, eu vou te curar e eu vou dar um sinal que sou eu quem estou agindo. O sinal é claro, extremamente claro, se tratando do sol. Que sinal mais claro eu preciso do que o sol retrocedendo? Ou a sombra retrocedendo? Eu não sei como Deus agiu ali, mas que aconteceu, aconteceu. Lembra de uma batalha que houve a Bíblia diz que o sol parou? A ciência não gosta de divulgar esses fatos, mas há no mundo da astronomia uma afirmação assim, sabe aquelas bem pititicas assim no rodapé das coisas, que há uma disparidade no tempo. Tem uma fração de tempo que eles não conseguem encaixar em lugar nenhum assim, porque soma as horas assim, vai somando as horas, mas sim, tem um negócio que tá esquisito, fica meio que faltando um pedaço na hora. A ciência não gosta de admitir, ela não dá o braço a torcer de que Deus é Deus e que Ele é soberano e que governa sobre todas as coisas. Mas de quando em quando alguém solta essas informações assim. Queridos, Deus fez isso, Deus parou mesmo as coisas. Se parou o sol não gira, então Ele parou a terra. Mas é a forma de falar, a linguagem para a gente entender. Deus fala de uma forma que nós conseguimos entender. E se precisar falar, se a linguagem que eu entendo é o silêncio, ele fica em silêncio. Se a linguagem que eu entendo é trovão, ele troveja. Se a linguagem que eu preciso é escuridão, ele se manifesta na escuridão. Se a linguagem que eu entendo é luz, ele age com luz intensa. Seja lá qual for a linguagem que você consegue entender Deus, Deus se comunica na sua linguagem. Ele fala na sua necessidade, porque Ele ama você. E porque Ele se importa com você. Porque para Ele você não é um brinquedo. Deus não é uma fábrica de brinquedos. Ele criou pessoas. Versículo 9. Depois de se recuperar desta doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte. Verso 10. Eu disse: no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse: não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes, não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foste acabando comigo. Versículo 13, esperei pacientemente até o alvorecer. Aqui eu tiro uma outra lição para você e para mim. Quando a gente ora a Deus, quando a gente vira para a parede e clama ao Senhor, o ato seguinte é esperar em Deus.
Não adianta eu orar e sair desesperado por aí, gritando pela rua, buscando socorro no homem que é vão. O rei disse: eu esperei no Senhor. Esperei pacientemente até o alvorecer. Mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foste acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito ao Senhor, vem em meu auxílio. Ezequias aqui reconhece quem ele é. Então, além de esperar pacientemente, você precisa admitir quem você é. Você precisa admitir que você precisa de Deus. E que Deus é a solução da sua vida. E eu vou dar um conselho para você. Pare de ficar esperneando e lutando à toa. Você não vai em lugar nenhum. Corra para o Senhor. Corra para os braços do Senhor. Deixa Ele conduzir. Queridos, nós não somos super-homens. Nós não somos super-heróis. Nós não temos superpoderes. Nós não temos visão de raio-x. Da nossa mão não sai fogo. Não dá para fazer aquele negócio assim. Não adianta tentar ativar superpoderes. Ativar. Não dá para você chamar os Power Rangers. Não dá para chamar o Chapolin Colorado. Não dá, nós não somos super-humanos, nós somos humanos feitos de barro pela mão do Senhor, o nosso Criador, que nos criou seres humanos e se importa conosco, se importa com as nossas dores. Versículo 17 para a gente ir para o final. Aliás, versículo 15. Quase pulei uma parte importante aqui. Ele diz assim: mas, que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa da aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Você não é um brinquedo. E aí, verso 17. Ele diz assim: foi para o meu benefício que eu tanto sofri. Agora, vamos concordar em alguma coisa aqui. Um homem que se considerava justo, sincero diante de Deus, e que as ações dele eram aprovadas pelo Senhor, ele precisava admitir isso? Deus precisava ensinar alguma coisa para um homem como esse? Sim, queridos. Por melhor que você seja, por mais que as suas obras sejam aprovadas diante de Deus, mesmo assim, Deus tem muito a nos ensinar. E às vezes Ele nos ensina através das próprias dores e das angústias. Ele nos ensina. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E aí ele nos ensina as últimas lições aqui. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade
a seus filhos: o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. E aí a solução fácil do problema dele. Verso 21. Isaías dissera: aplique um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. A notícia era tão terrível e a solução foi tão simples. Não precisou de cirurgia, não precisou de remédios fortes, não precisou de nada aqui. Aparentemente isso era um câncer. Ele disse assim, simplesmente: põe um emplasto de figo sobre a ferida e pronto. Colocaram lá, sarou. Queridos, atente para essa última lição. Aquilo que para você parece impossível, Deus pode resolver com uma ação muito simples. Aquilo que é difícil para você é simples para Deus. Então clame a Ele. Aquilo que te parece que não tem solução, às vezes a solução é mais fácil do que você imagina. Amém? Então não fique sofrendo aquilo para o qual você não precisa sofrer. Dê graças a Deus sempre. Louve o Senhor, reconheça que Ele é bom. E eu vou terminar lembrando, sabedores, que Deus não fabrica brinquedos, mas que Ele criou seres humanos e que lida conosco baseados nos nossos sentimentos e emoções. Vamos aprofundar o relacionamento com Ele. Vamos buscar mais a face de Deus, buscar mais, ser mais honestos conosco e mais honestos diante de Deus, daquilo que somos, daquilo que podemos fazer. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe e que, se, espero que não, alguma dificuldade de lhe acontecer, clame a Deus. Você já aprendeu hoje como é que faz. E Deus pode virar tudo uma grande alegria na sua vida e motivo de louvor. Amém?